Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Curioso. Você, por acaso, já ouviu falar na história da Catedral de Notre-Dame e na incrível história do Corcunda de Notre-Dame? Pois bem, há muitas curiosidades, mistérios e fatos interessantes por trás dessa incrível catedral e deste incrível personagem. E hoje nós do Mundo Curioso vamos atiçar sua curiosidade ao falar sobre essa curiosa Catedral de Notre-Dame. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Localizada em Île-de-la-Cité, em Paris, e rodeada pelas águas do rio Sena, a Catedral de Notre-Dame é uma das mais antigas catedrais da França. Sua construção teve início em 1163 por decisão do então bispo de Paris, Maurice de Sully, no qual foi eleito para sua função em 1160. O bispo parisiense então sugeriu que a nova catedral fosse construída no local de uma antiga catedral, que também localizava-se em Île-de-la-Cité. O nome Notre-Dame significa Nossa Senhora ou Dama Nossa e foi dada à catedral a fim de homenagear a Virgem Maria. A proposta da construção de Notre-Dame foi justamente para dar à cidade uma catedral maior, unindo então ao fato de que Paris na época estava em um forte crescimento populacional e econômico. Ao ter sua construção finalmente então ser iniciada, em 1163 a nova catedral seria construída no mais novo estilo arquitetônico da época, o estilo gótico, que consistia em usar mais temas relacionados à religião, torres pontiagudas, grandes ornamentações, maior número de janelas e portas, além também de dar ao edifício maior verticalidade em sua construção. A construção da catedral estendeu-se por incrível 182 anos e foi dividida em 4 grandes fases. A primeira fase durou entre 1163 a 1182, a segunda fase foi de 1182 a 1190, a terceira fase então de 1190 a 1225 e por fim, a quarta e última fase durou entre 1225 a 1250. Após longos 182 anos, a catedral foi considerada concluída em 1345, porém já era frequentada durante o século XII. Após a conclusão da obra, os nomes dos arquitetos que deram início à construção da catedral infelizmente foram perdidos e então esquecidos com o passar do tempo. Durante toda a sua história, a Catedral de Notre-Dame foi palco principal de diversos acontecimentos históricos, como a coroação de Henrique VI como rei da França com apenas 10 anos de idade em 1431. Também da coroação de Napoleão Bonaparte como imperador em 1804, além de também ter sido usada como alvo de protesto principalmente durante a Revolução Francesa, no qual foi saqueada ou deteve alguns elementos depredados e destruídos. Outro acontecimento marcante na história de Notre-Dame foi a beatificação de Joana d'Arc, em 1909, onde ficou conhecida durante a Guerra dos 100 Anos, sendo condenada à morte na fogueira pela Igreja Católica com apenas 19 anos, após revelar visões divinas, o que na época era inaceitável pela Igreja. Um detalhe um tanto quanto curioso sobre a geografia da catedral é que sua construção está localizada em um território em formato de nave espacial, em meio às águas do rio Sena, exatamente como mostra na imagem. A suposta nave possui 60 metros de comprimento, sua altura sem contar com as torres tem 45 metros, já as torres possuem uma altura de 69 metros cada uma. Antes de seu trágico incidente, em 2019, a catedral possuía um coruchel que elevava às incríveis 96 metros de altura. Como recém-citado, em 2019, um trágico incidente atinge Notre-Dame, causando danos reparáveis na agulha da catedral, no telhado e em seu interior. O fogo teve início às 6h50 no horário local de Paris, no dia 15 de abril de 2019, graças a uma suposta queda de andames, e teve fim cerca de 15 horas depois. Felizmente não houve nenhuma morte graças ao fogo, porém um bombeiro e 2 policiais tiveram ferimentos leves. No período em que ocorreu o incêndio, o edifício já estava sob as obras de renovação, andaimes haviam sido colocados em torno dos telhados, e diversas estátuas de pedras e até mesmo bronze já haviam sido removidas do local durante as obras, sendo assim poupando-as do incêndio.
Patrick Chauvet, monsenhor e reitor da catedral, declarou que a coroa de espinhos supostamente usada por Jesus Cristo e a túnica de São Luís, considerados dois artefatos mais valiosos de lá albergados, foram salvos da chama. Com o passar dos anos, Notre-Dame foi considerada um monumento histórico na posição de 1862 no ranking de classificação mundial, além de ter sido também considerado um patrimônio mundial em 1991. Dentro da catedral, diferentes sinos compõem seu imenso interior. Já houveram mais sinos, mas, com a Revolução Francesa, muitos foram derretidos para a fabricação de canhões. Hoje em dia, seu principal sino é o imenso Bourdon Emmanuel, pesando incríveis 13 toneladas de puro cobre. Emmanuel, além de ser o sino mais antigo, é adicionado apenas em eventos de suma importância, como visitas do Papa, comemorações nacionais e funerais de figuras presidenciais. Desde sua instalação feita em 1681, o sino foi tocado apenas 84 vezes, já os demais sinos da Torre Norte são badalados em 15 minutos, ou em eventos históricos, como o fim da Primeira Guerra Mundial e também na libertação de Paris em 1944. Recentemente, esses sinos soaram em honra às vítimas do atentado 11 de setembro, em 2001. Durante o espírito do romantismo, Victor Hugo escreveu em 1831 o romance Notre-Dame de Paris, O Corcunda de Notre-Dame. Originalmente criado com o nome Notre-Dame de Paris, O Corcunda de Notre-Dame é uma obra literária de Victor Hugo, porém, a obra sequer centrava-se no personagem que a eternizou, apenas com a tradução para a língua inglesa em 1833. Este nome apareceu no título e veio a ser mais chamativo para o público. Com o intuito de conscientizar as pessoas a conservar a bela catedral, inicialmente a história voltava-se para o público adulto, no qual a obra falava sobre a história que passava em 1482, em Paris. A obra gira principalmente em torno de um pobre homem, deformado e coxo, no qual foi adotado por Cláudio Frollo. Este pobre homem então é batizado com o nome de Quasímodo. Ele então vive uma vida de problemas não só por conta de suas limitações físicas, como também por conta de uma linda cigana, Esmeralda, mulher no qual Quasímodo possui um amor não correspondido. Na obra, Esmeralda é uma personagem que representa a beleza extrema, quase que divina, quase celestial, que faz com que Quasímodo e Dom Cláudio fiquem apaixonados por ela. De interessante modo, Victor Hugo representa em sua obra duas formas diferentes de amar, no qual o pobre Corcunda a ama de uma maneira tão desinteressada, inocente e pura. Já Floro possui por ela uma paixão carnal, repleta de desejos sexuais, mesmo que note-se também um grande carinho e ternura por Esmeralda. Entretanto, Esmeralda os ignora, preferindo amar um oficial da guarda real, Febo, homem que, apesar de declarar o amor por Esmeralda, não passa de um homem noivado que no fim não possui nenhum sentimentos por ela, a não ser desejos adúlteros. A narrativa nutre muito bem cada personagem com tamanha profundidade. Há quem considere Cláudio Frollo o personagem principal, mais profundo e mais bem trabalhado do livro, mas o personagem que mais chamou a atenção e ficou marcado da história certamente foi Corcunda de Notre-Dame, personagem que certamente ficou eternizado na história, não só da catedral, como também de toda a França e quem sabe até do mundo. Atualmente, a Catedral de Notre-Dame é o monumento mais visitado de Paris e, consequentemente, um dos mais visitados da França. Ela recebe entre 12 a 14 milhões de visitantes e turistas anualmente, e em seus principais destaques são suas estátuas vitrais e gárgulas, localizadas em partes de sua vasta arquitetura. Logo na sua entrada em estilo gótico há 3 portões, com 3 entradas diferentes, onde chama muita atenção de seus turistas. À direita situa-se o portão da Santa Ana, dedicado à Mãe de Maria. À esquerda encontra-se o portal da Virgem, como uma homenagem à Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo. Para os turistas com mais disposição, há cerca de 400 degraus, até a torre mais alta que oferece aos visitantes uma vista de Paris deslumbrante de encher os olhos. Certamente, a Catedral de Notre-Dame é um gigantesco exemplo de religiosidade que perdurará durante toda a sua história, inspiração para filmes, livros, obras literárias, documentários e contos de fada e até mesmo de terror. A Catedral de Notre-Dame é certamente um dos lugares mais curiosos e fascinantes de todo o mundo, e com toda certeza sua história perdurará pela eternidade.
Então galera, gostaram do vídeo? Faz o seguinte, mostra ele para todos os seus amigos mais curiosos e faz com que eles conheçam também essa maravilhosa história. Ainda resta algumas curiosidades em você sobre Notre Dame? Deixe nos comentários para que possamos interagir tirando suas dúvidas. Então é isso pessoal, obrigado por assistir até aqui, foi uma honra poder contar para vocês mais uma história curiosa. Até a próxima, tchau!